Durante o século XIX, houve um movimento missionário sem precedentes. Esse movimento foi chamado Movimento Estudantil. Para os irmãos terem uma ideia, este movimento ele mobilizou cerca de 20 mil pessoas. 20 mil pessoas que dedicaram, que consagraram a sua vida para servir a Deus como um missionário ou como uma missionária em um determinado país. Além dessas 20 mil pessoas que dedicaram a sua vida à obra missionária, por detrás dessas pessoas havia um exército de 80 mil apoiadores, pessoas que oravam, pessoas que contribuíam financeiramente, pessoas que estavam ali sendo usadas por Deus para darem todo o suporte necessário para que aquelas 20 mil pessoas pregassem a palavra do Senhor. Irmãos, esse movimento ele foi quase a metade da força missionária no início do século XX. Depois daí o movimento se expandiu através de outros missionários, foram para a África, para a Ásia, e a palavra de Deus então se expandiu por todo o mundo antigo e também pelo continente africano. Mas este movimento ele atingiu o seu auge em 1920. Em 1920 foi o pico máximo desse movimento. Foi onde de fato a palavra de Deus ela alcançou o maior contingente de pessoas, de países, de raças, tribos, línguas. Foi um momento maravilhoso, um momento de destaque deste movimento. Mas depois de 1920, este movimento ele começou a declinar. Foi declinando, e aquilo que parecia ser um momento em que agora todos vão conhecer a palavra, foi uma grande decepção para alguns, porque o movimento acabou declinando. Meus irmãos, o que aconteceu com este movimento, melhor dizendo, é um vívido exemplo do que pode acontecer com o trabalho missionário. É um vívido exemplo do que pode acontecer com o trabalho missionário quando este não é feito seguindo o processo estabelecido por Deus. E nós, como temos essa grande responsabilidade, nós que devemos anunciar a palavra de Deus, e quando eu falo nós, eu estou falando da igreja de um modo geral, não só esta igreja, mas todas as igrejas sobre a face da terra, nós que temos essa grande responsabilidade, nós precisamos fazer essa obra, mas sempre seguindo o processo estabelecido por Deus. Missões não é algo que eu faço de maneira aleatória, como eu quero, copiando um modelo ou outro, não. Nós temos que partir da palavra de Deus. É na palavra de Deus que nós temos todo o passo a passo que Deus revelou para que a partir desse passo a passo a igreja realize missões da forma como ela deve ser realizada e assim evitar que o movimento missionário que pode atingir um pico, ele então despenque de lá de uma maneira que nós ficamos a vezes sem saber por que isto aconteceu. Eu convido os irmãos então para nós percebermos esse processo estabelecido por Deus em Atos capítulo 13, versos de 1 a 3. Livro de Atos, capítulo 13, versos de 1 a 3. Atos, capítulo 13, versos de 1 a 3, nos diz assim a palavra do Senhor. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado.
Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Mais uma vez, Senhor, nós suplicamos a Tua graça, suplicamos o Teu auxílio, suplicamos, ó Deus, a iluminação do Teu Espírito Santo sobre as nossas mentes, os nossos corações, as nossas vidas, ó Deus, para a compreensão das Sagradas Escrituras. Queremos entender, queremos praticar, amar, obedecer, fazer aquilo que o Senhor nos manda na Tua palavra, Senhor. Mas ajuda-nos, ó Deus, diante das nossas limitações, por meio do poder do Teu Espírito Santo, a sermos convencidos, ó Deus, e assim então estarmos fazendo a obra de missões como o Senhor determinou. Tudo isso pedimos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, voltando um pouco na história, nós vemos que o Evangelho, ele chega a Antioquia por causa da perseguição que começou com a morte de Estevão. No capítulo 11 de Atos, versículo 19, é-nos dito assim: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E observando o verso seguinte, alguns cristãos que estavam chegando em Antioquia, além deles pregarem para os judeus, eles pregaram também para os gregos. E muitos desses se converteram. E quando essas notícias das conversões chegaram até Jerusalém, o que foi que eles fizeram? Eles enviaram Barnabé para Antioquia. Barnabé, ele já conhecia Paulo a essa altura da história, ele já conhecia Paulo da igreja de Jerusalém, capítulo 9, versículo 27, e ele então busca Paulo e o leva para Antioquia, onde ali durante um ano inteiro eles ensinaram uma grande multidão, como diz o versículo 26 do capítulo 11. Tendo encontrado, falando de Paulo, que ainda era Saulo, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Depois disso, o que acontece? O profeta Ágabo, ele prediz uma grande fome, e os irmãos de Antioquia recolhem uma oferta para a igreja de Jerusalém, e esta oferta é enviada por Barnabé e Paulo, aqui nos versículos 27 a 30. Então, após entregar essa oferta, Barnabé e Paulo, eles voltam para Antioquia, trazendo com eles João Marcos, que era primo de Barnabé, conforme o capítulo 12, versículo 25. E aqui, meus irmãos, nós temos uma igreja, a igreja em Antioquia. Uma igreja jovem, uma igreja com uma boa liderança, com uma boa organização, e uma igreja que tinha um desejo muito forte, que era o desejo de expandir o reino de Deus através da pregação do Evangelho. Enviar missionários, irmãos, nós sabemos, é parte do que significa ser uma igreja. Uma igreja que não inverte em missões, uma igreja que não inverte em evangelismo, uma igreja que não contribui com a obra missionária, que não desafia seus membros a missões, que não faz um apelo para que eles se consagrem para a obra missionária. Pensando bem, por que essa igreja vai existir? Não é verdade? Qual seria a razão de ser desta igreja, se ela está em um bairro onde ali ela não procura divulgar a palavra de Deus e nem motivar a obra missionária? Então, enviar missionários é apenas uma parte do que significa ser igreja. Se naquela igreja os irmãos buscam o crescimento em Cristo e esforçam-se para espalhar o Evangelho em toda a terra, é porque esses irmãos, no mínimo, eles amam missões e são obedientes às palavras de Cristo. Essa fidelidade, meus irmãos, em proclamar o Evangelho
ela não pode ser realizada apenas por impulso. Ela envolve um esforço direcionado, independentemente do tamanho, para se chegar ao local aonde a igreja não pode chegar. Então não é só a emoção, não é só a vontade, não é só o querer, mas nós temos que nos esforçar, nós temos que nos sacrificar. Nós não podemos olhar para o tamanho da obra e pensarmos, isso é impossível de acontecer. Não. Lembre-se que o nosso Deus é o dono da obra. É Ele que está à frente de tudo. É Ele quem nos capacita, quem nos dá todos os recursos que nós devemos utilizar na obra. A única coisa que nós temos que entrar nessa parte é com a nossa fé. É isso que Deus quer de cada um de nós. Porque missões também têm um envolvimento direto com a fé. Então, irmãos, nós temos que olhar para a obra e procurar chegar até lá. A igreja tem que estender o seu braço e chegar até aquele local. Agora, para que isto aconteça, a igreja ela tem que ter um programa missionário através do qual ela poderá alcançar os perdidos e também plantar igrejas. A igreja de Antioquia, meus irmãos, considerava missões como o seu carro-chefe. Missões para aquela igreja era de extrema importância. Missões não era para aquela igreja um programa secundário, trivial, sem maiores qualidades ou algo menor. Mas para aquela igreja, missões era algo importantíssimo. Uma igreja que assimilou muito bem qual era o seu papel. Era uma igreja que não achava que missões deveria ser colocada em segundo plano, não. Infelizmente, algumas pessoas pensam assim. Algumas pessoas não acreditam que missões pode alcançar as pessoas. Alguns não acreditam que missões pode ter um efeito positivo na prática. Missões para, infelizmente, algumas igrejas é a primeira, digamos assim, despesa. A primeira despesa que certas igrejas cortam ao atravessar uma crise. Primeira coisa que muitos falam, não é? Vamos cortar logo o sustento deste ou daquele missionário porque nós estamos atravessando uma grande crise. Não! Onde está a fé nesse momento? Onde está o nosso amor por missões? Onde está o nosso sacrifício em muitas vezes deixarmos de comprar 3 quilos de carne, comprarmos só 2, e aquele valor que nós comprávamos o alimento, vamos distribuir para os nossos missionários. Onde está o sacrifício de deixar de comprar aquela camisa e pegar aquele dinheiro? Não, eu vou contribuir com o missionário. Tem que ter sacrifício, irmãos, e não cortar supostos gastos. Isso não é gasto, isso não é despesa. Isso é um investimento que nós estamos fazendo, e o maior de todos os investimentos, irmãos, porque nós investimos em almas, nós não investimos em algo material. Paulo vai dizer que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas poder no Espírito Santo. E é assim que nós temos que olhar para a obra. Não pensar que missões é um fardo, não pensar que missões é algo impossível, que pode ser tudo muito bonito, mas não funciona na prática, não. Missões têm que estar associadas à fé, sacrifício, compreensão, visão da obra que Deus, do tamanho da obra que Deus ele conferiu à sua igreja, para que esta realize. Meus amados irmãos, os servos de Deus no passado sabiam muito bem que estavam envolvidos em uma obra global, grandiosa e monumental no plano redentor de Deus. Para os irmãos terem uma pequena visão disso, em 4 ocorrências aparece o indo de Jesus. Mateus 28, 18 a 20, Marcos 16, 15, Lucas 24, 46, 48, Atos 1, 8. E estes servos, irmãos, deixaram tudo para seguir a Cristo e proclamar o seu Evangelho. Eles então chegaram ao momento em que cumpriram a sua missão
entregaram o seu bastão a outros e esses passaram para nós. Por isso, a igreja, esta igreja, ela deve ter um entendimento de qual deve ser a prioridade em missões. Nós vemos, irmãos, aqui em Antioquia, um modelo de como a igreja, nos dias atuais, ela deve proceder de maneira específica ao escolher os seus missionários. E é isso que eu quero pensar nessa noite com os irmãos. Olhando para o exemplo dessa igreja, nós temos um modelo de como a nossa igreja ela deve proceder ao escolher os seus missionários. Nós temos aqui 3 princípios neste texto, irmãos. E o primeiro princípio, ele é muito direto como os outros 2. Orar para selecionar o missionário. Lucas, aqui no versículo 1, ele fala de 5 homens que atuavam naquela igreja. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé é o primeiro da lista, um homem muito bem instruído, era um levita, era generoso, um homem bom, um homem cheio do espírito de fé, era um mestre. A lista segue dizendo que havia também ali Simeão, por sobrenome Níger. Essa pessoa, provavelmente, pelo sobrenome Níger, seria uma pessoa de pele escura. Talvez um africano, nós não sabemos, ou um etíope, como aquele que foi evangelizado por Filipe. Nós não sabemos. O que a Bíblia fala sobre este homem está apenas aqui neste versículo. A lista segue dizendo que ali também havia Lúcio de Cirene. Lá no Pentecostes, os irmãos devem lembrar que havia sireneus ali. E estes chegaram a Antioquia como? Por causa da perseguição. Então, provavelmente, este homem possa ser um dos fundadores da igreja em Antioquia. Também a lista segue dizendo que ali havia Manaém, colasso de Herodes. Provavelmente a mãe de Manaém era ama de leite de Herodes o Grande. Eles foram também talvez criados juntos ali, meio irmãos, e este homem, por ter tido esse privilégio de ser criado ali, provavelmente ele recebeu uma excelente educação. Talvez tinha uma boa formação por ter sido criado ali com Herodes. E a lista ela termina então com Saulo, que aqui ainda não era Paulo, estava apenas iniciando o seu ministério. Mas observe que todos esses 5 homens, eles estavam ali na igreja de Antioquia, e o que é que eles faziam ali? Eles estavam servindo ao Senhor como profetas e mestres. Não é isso? Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Os profetas, nós bem sabemos que foram pessoas que Deus usou para lançar os alicerces da igreja quando eles proclamaram a palavra de Deus. Esses homens eram mais proclamadores do que pré-anunciadores. Muito embora em algumas ocasiões eles anunciavam acontecimentos futuros, como Ágabo, lá no capítulo 11, versos 27 a 30. E não somente profetas, mas havia ali também mestres. E esses mestres tinham a função de ensinar e de ajudar os crentes a firmarem as suas vidas nas doutrinas da fé. Estes pastores e mestres, irmãos, que havia ali na igreja em Antioquia, o texto nos diz, eles estavam servindo ao Senhor, no versículo 2. A palavra servir aqui, no Novo Testamento, ela não nos dá apenas a ideia de uma liturgia em si. Quando nós pensamos em servir, nós pensamos na palavra que nos leva à liturgia, à adoração. Mas essa palavra ela tem um sentido muito mais amplo no Novo Testamento. Ela não fala só de você adorar a Deus, mas é uma palavra que fala de qualquer serviço feito para Deus, o que inclui, dentre outras coisas, cantar, ofertar,
tocar, mas também orar. Mas estes homens, irmãos, eles não estavam apenas adorando, quer dizer, orando a Deus. O texto também diz que eles, servindo ao Senhor, jejuavam. Eles também estavam ali orando e jejuando. Nós sabemos que o jejum é a abstinência de qualquer prazer lícito, seja comida, sono, televisão ou outro entretenimento qualquer com finalidades espirituais. Eu deixo, por exemplo, de fazer aquelas 2 refeições naquele dia, se eu faço um jejum de 6 da manhã a meio-dia, eu deixo então ou 1 da tarde, eu deixo de tomar meu café, de almoçar, porque eu estou dedicando aquele momento ali com uma finalidade espiritual. Eu estou querendo alcançar um determinado objetivo quando eu pratico o jejum. E você vai perceber que quase sempre na Bíblia o jejum ele está associado à oração. Neemias 1:4, Daniel 9:3, Lucas 2:37. Além disso, meus irmãos, o jejum também é o resultado de uma necessidade intensa que me leva a buscar a Deus. Davi, vocês lembram quando ele tem o filho do adultério com Batseba e a criança cai doente, o que ele faz? Ele começa a jejuar e ele jejua porque ele tinha uma necessidade, ele queria que o seu filho fosse curado. Daniel, ele queria entendimento da palavra de Deus e ele então ora, jejua, buscando entendimento para saber por que o povo estava ali na Babilônia. E aqui em Atos, meus irmãos, aqueles homens, eles tinham uma necessidade intensa. Qual era a necessidade deles que os levava a orar e a jejuar? Aqueles homens tinham a necessidade intensa de enviar missionários para os campos. Eles estavam vendo que havia uma grande multidão que se convertera, pessoas que precisavam de um treinamento, ainda uma outra multidão que não conhecia Cristo, que precisava da palavra. E aquela igreja então, levantando os olhos ao campo, vendo que os campos estavam brancos, elas sentem essa necessidade. Nós temos que fazer alguma coisa, nós temos que enviar alguém. E eles então se põem a jejuar, a orar, a buscar a Deus. E eu creio, irmãos, que aqui nesse momento eles também oraram em gratidão a Deus pelo que Deus fez entre os gentios de Antioquia. Mas eles oravam ainda em favor das multidões não alcançadas na Ásia Menor e na Europa. E, meus irmãos, toda aquela dedicação, toda aquela consagração, todo aquele esforço, toda aquela intensidade em orar ao Senhor, em se abster dos alimentos ou de qualquer outra coisa, foi respondido. O verso 2 diz: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Meus irmãos, a razão pela qual este princípio, orar para selecionar os missionários, deve ser seguido, é porque a obra missionária é o derramamento do caráter e propósito do Deus triuno. Deus, irmãos, Ele está formando um povo. E este povo, nós sabemos pela sua palavra, é formado por todas as raças, todas as tribos, todas as línguas, todas as nações. Mas para que essas pessoas sejam transformadas em adoradores, é preciso que homens e mulheres vão, preguem, apresentem Jesus aos povos. Mas só saberemos quem selecionar e enviar por meio da oração. E aí vem aquelas perguntas, então: quem a igreja deve enviar?
quem a igreja deve apoiar? Este ou aquele? Esta ou aquela? Temos condições para isso? É nestas horas, irmãos, que a igreja, quando arde pela obra missionária, quando ela ama missões, é nesta hora que ela deve buscar a Deus, porque a proclamação do Evangelho é obra do Espírito soberano, multiplicando a palavra de Deus ao redor do mundo, levantando homens e mulheres e enviando essas pessoas para falar de Jesus Cristo. E o mesmo Espírito que separou Paulo, que separou Barnabé, ele pode separar pessoas aqui nesta igreja. O mesmo Espírito que trabalhou na vida daqueles homens, que falou para eles, separai-me agora Barnabé e Saulo, é o mesmo Espírito que está hoje aqui. É o mesmo Espírito que foi enviado pelo Senhor Jesus quando ele subiu aos céus. É o mesmo Espírito que continua realizando a obra ministerial do Senhor aqui através da sua igreja. E esse mesmo Espírito, ele fala, meus irmãos, ele nos convoca para essa obra, ele nos separa. E talvez você seja uma dessas pessoas que o Espírito Santo tem incomodado, tem trabalhado, tem falado no seu coração. E se isso está acontecendo, não ouça a voz dos homens, ouça a voz do Espírito. Sai da sua vida para servir ao Senhor na obra. Ore. Se você sente esse desejo, mas ainda não tem plena convicção, apresente isso à igreja. Irmãos, eu tenho sentido esse desejo, mas eu preciso que vocês orem mais comigo, para que Deus realmente confirme isso em mim, e a igreja vai orar. A igreja vai orar. Se é isso que tem acontecido na sua vida, ore ao Senhor. E se nós formos desafiados por algum missionário que venha até aqui, apresente o seu trabalho, vamos orar, irmãos. Esse é o primeiro princípio que Deus ele nos dá aqui na sua palavra, que Ele nos orienta, para que assim nós possamos estar selecionando missionários para a obra. Não pensemos, irmãos, nas nossas condições financeiras. Não pensemos nisso, isso é secundário. Pensemos em como está a nossa visão. Porque eu acredito que se nós orarmos e Deus disser, esse aqui que você tem que separar e enviar para a obra, você pode ter certeza que Deus não vai deixar faltar nada para aquela pessoa. Deus vai chamar e vai suprir, porque Ele é fiel. Da nossa parte, irmãos, é fé e aceitar o desafio de Deus. Ore ao Senhor. Ore e deixe que o resto o Senhor se encarregue. Outro princípio, irmãos, que nós precisamos adotar, ou relembrar, ou voltar a praticar com relação ao envio de missionários, é legitimar a seleção do missionário. Leamos mais uma vez o verso 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Quando nós falamos legitimar a seleção do missionário, irmãos, isso significa que a igreja, mais especificamente a sua liderança, deve escolher pessoas qualificadas e dotadas para o exercício ministerial. E onde nós encontramos essas qualificações? Elas estão lá em 1 Timóteo 3, de 1 a 9, Tito 1, de 5 a 9. Às vezes nós lemos aquilo ali e pensamos que aquilo só se aplica para pastores. Mas na verdade, isso também se aplica para os missionários. Se a igreja ela envia um missionário para o campo a fim de plantar e liderar igrejas, este missionário ele deve ser capacitado para plantar e liderar novas igrejas.
Não faz sentido, meus irmãos, uma pessoa não qualificada ou sem dons ser enviada para plantar e liderar uma igreja em um determinado campo. E eu não estou me referindo aqui a pessoas que vão de qualquer forma, porque existem pessoas que vão, fazem um trabalho e em um determinado momento elas passam aquele trabalho para alguém que tem certa qualificação. Deus, irmãos, entregou à sua igreja uma grande comissão e os meios para a execução dessa comissão também foram entregues por Deus. Olhando para Efésios 4, de 11 a 13, nós vamos ver lá que ele confere dons a determinadas pessoas, como evangelistas, pastores, professores. Então, quando a igreja seleciona os missionários, a liderança da igreja deve avaliar cuidadosamente quais são os seus dons, quais são os seus talentos, e não primeiro o seu campo de trabalho. Mas o campo de trabalho que deve ser avaliado, este sim é a igreja local, como aquela pessoa tem trabalhado ali, como ela tem servido ali, como ela tem se desenvolvido ali dentro daquela igreja. Irmãos, quando o Espírito Santo separou Barnabé e Saulo, eles eram pessoas capacitadas e dotadas para o ensino. E além disso, esses homens, se você percebeu aqui, eles estavam dentro dessa lista de liderança daquela igreja. Então percebam que a igreja de Antioquia enviou seus melhores homens para proclamar o Evangelho. Por isso, irmãos, a igreja ela deve investir tempo em um exame minucioso dos candidatos, não só quanto aos dons e talentos que possui, ou a sua formação acadêmica. Porque às vezes nós olhamos para isso, né? Nós olhamos que o fulano de tal formou nesse lugar, estudou aqui, tem mestrado, tem doutorado, nada contra os títulos. Eu não sou contra a pessoa se qualificar cada vez mais para a obra, isso é importante. Mas eu me refiro, irmãos, que muitas vezes nós focamos nisso e esquecemos de analisar o seu caráter. Como é que está a vida conjugal desse missionário? Como é que ele cria os seus filhos? Como é que esse missionário, ele lida com os seus negócios? Ele compra suas coisas na rua e paga corretamente ou fica devendo os outros? Como é que é a sua situação conjugal? Ele é marido de uma só mulher? Ou ele já se divorciou e casou de novo e está na obra? Como ele lida com o dinheiro? Meus irmãos, prestemos atenção com relação ao que nós ouvimos acerca do testemunho dessa pessoa, irmãos. De onde ela veio, o que ela fez, por que ela está aqui. Já pararam para pensar nisso? Meus irmãos, isso é importantíssimo. Isso é importante porque evita futuras tristezas, evita frustrações, decepções, entrave na obra. Por que o trabalho não cresce, não prospera, não vai para frente? Isso, meus irmãos, ajuda a garantir que o missionário esteja apto para lidar de maneira misericordiosa e piedosa com os desafios de evangelizar a uma cultura que ele não conhece. Será que em algum momento isso passou pela nossa mente? Como eu vou ser exemplo para as pessoas se eu não tenho essa capacidade? Missionários ou candidatos a serem enviados pela igreja devem ser exemplos na área de santidade, humildade, palavra e oração. Também precisam ser exemplos de coragem para encarar os desafios que surgirão em um contexto totalmente diferente. Às vezes podem perder a sua própria vida, perder a sua esposa, perder seus filhos, perderem tudo, porque vão para um lugar difícil.
Nós conhecemos um casal de missionários em Uberaba, ano passado. Esse casal, eles trabalham lá no meio do povo árabe. Mas eles não podem revelar de maneira nenhuma o trabalho que eles fazem. Porque se descobrirem, eles são mortos na hora. Os pastores que estiveram aqui há pouco tempo, lembram? Nós também não vamos citar os nomes aqui, porque depois o vídeo vai estar na internet. Mas eles também, às vezes, vão dar o treinamento em lugares, em países onde o Evangelho não pode ser pregado. Mas eles vão, eles estão lá. Eles estão pregando porque são homens de coragem. São homens que, para eles, o mais importante é obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Meus irmãos, esta missão ela não deve ser substituída por algo que muitas vezes nós achamos que pode ser algo tão perigoso, tão delicado, que nós não venhamos a oferecer um campo específico. Meus irmãos, o único lugar em que o missionário pode ser efetivamente habilitado para a obra começa aqui, em um contexto de uma igreja local cuja liderança esteja voltada para o preparo de homens e mulheres para o ministério de forma amorosa e intencional. Todos os esforços que a igreja emprega em equipar os santos visa também isso. Quem sabe um dia, com o treinamento que você recebe aqui, Deus vai te chamar. E aquilo que você recebeu aqui vai ser muito útil na sua vida ministerial. Você pode complementar, fazendo um seminário ou uma outra instituição de ensino, mas isso já vai te dar um grande suporte para você preparar a sua ida para servir ao Senhor. Irmãos, o texto também nos ensina um terceiro princípio em relação ao envio de missionários, que é confirmar a seleção do missionário. O verso 3 de Atos 13 diz: então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Este passo aqui nós conhecemos como a ordenação. Os demais líderes que ali estavam, eles reuniram Barnabé e Saulo e impuseram as mãos sobre ele. A imposição de mãos, irmãos, ela significa, neste caso aqui, e também em Atos capítulo 6, verso 6, que a igreja ela está confirmando, apoiando e se identificando com o missionário e o ministério que este irá desenvolver. Não é nenhum poder mágico que a igreja atribui àquele missionário ali. Não é agora você está revestido desse poder, pode ir, que tudo que você fizer vai ser legal, você vai prosperar, o trabalho vai desenvolver. Não tem nada de místico aqui, irmãos. É apenas uma simbologia que identifica isso. A igreja está confirmando, apoiando, identificando o missionário, o seu ministério, e vai se comprometer em ajudar aquele ministério, aquele missionário. A igreja ela reconhece a obra de Deus, irmãos, no preparo e na demonstração dos dons do missionário a ser enviado. Ao impor as mãos sobre o candidato, a igreja demonstra publicamente o seu papel como agência mediadora de Deus. Agora perceba, meus irmãos, que quando isso é feito, ocorre um envio duplo. Não é duplo no sentido de ser Barnabé e Saulo, não é isso. A igreja ela envia os missionários, mas estes eles não estão sozinhos. Olha o versículo 4. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. O Espírito Santo, irmãos, estava com eles.
E Atos, nós sabemos, poderia ser Atos dos Apóstolos através do Espírito Santo de Deus. Porque se você for ver desde o início até o fim, é o Espírito Santo guiando os homens de Deus, guiando a sua igreja, destilando poder sobre eles para que o Evangelho fosse pregado, para que a palavra de Deus alcançasse os demais povos. Não é para fazer milagres, não é para falar em línguas, não é para fazer sinais, maravilhas, mas o Espírito Santo capacitando estes homens para que a palavra de Deus fosse anunciada, fosse pregada. E é assim, meus irmãos, hoje, o missionário ele não está só. Ele está com o apoio do Consolador, do Espírito Santo de Deus. Ele guia, ele ilumina, ele coloca as palavras na boca do missionário, ele santifica, ele conduz as pessoas que vão crer para ouvir a palavra de Deus. Ele conduz os missionários, as pessoas que vão crer para que este pregue a palavra de Deus. Atos capítulo 16, nós temos lá o exemplo de Paulo. Paulo queria ir para onde mesmo? E percorrendo a região frígio-gálata, Atos 16:6, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Para onde eles foram parar? Na Macedônia. O Espírito Santo de Deus guiando os servos do Senhor para que eles chegassem em Filipos, pregassem para aquelas pessoas e ali fosse fundada uma igreja. É assim, meus irmãos, que a obra ela é feita, no poder e na direção do Espírito Santo de Deus. Mas a igreja, para enviar missionário, ela precisa confirmar essa seleção. Ela precisa estar de acordo, apoiando, se identificando com aquele missionário, se identificando com o ministério que este irá desenvolver. Chegando às nossas considerações finais, hoje podemos ver, através da igreja de Antioquia, um modelo de como a igreja nos dias atuais ela deve proceder ao escolher seus missionários. Orar pela seleção, legitimar a seleção e confirmar a seleção. Através destes princípios, irmãos, nós percebemos que a relação entre missionário e igreja, ela deve funcionar como uma parceria. Perceberam isso? A igreja ela deve investir naquele candidato, investir na oração, investir no seu preparo acadêmico, no seu preparo para que ele possa servir naquele campo. Se é um campo em outro país, em uma outra cultura, uma outra língua, vamos apoiar o preparo desse futuro candidato. Vamos investir nele. Vamos colocá-lo em um centro de ensinos onde ele possa ter contato com outras culturas e assim entender como ele pode transmitir o Evangelho. A igreja deve orar sempre pelo missionário. Não só na questão de envio, mas orar como parceiro em oração. Paulo orou e buscou essa parceria na oração em Éfeso, em Colossos, em Roma, em Tessalônica. Quem envia missionários deve trabalhar em oração por eles. Se essa igreja envia missionários, nós temos a obrigação, o dever de sempre orar pelos nossos missionários. Nunca deixar de orar por eles. A igreja também deve pastorear o missionário. A submissão do missionário à igreja enviadora não termina depois do comissionamento ao ministério do Evangelho. Depois que Paulo é enviado com Barnabé, o que acontece? Ele retorna a Antioquia, Atos 14, 26, 27, 18, 23, 22, 23. E não somente isto, mas submete-se à sua direção e disciplina ao comprometer-se a representar a igreja de maneira irrepreensível, além de trabalhar dentro da estrutura
doutrinária e litúrgica da igreja, pois prestará contas a Deus e à igreja. Nós enviamos, essa pessoa ela tem que estar submissa à igreja e ela não pode ali fazer o que ela bem entender. Ela faz parte de uma igreja. Se nós somos igreja batista regular, então lá tem que ser uma igreja batista regular. Lá não pode mudar do que nós cremos, da maneira como nós cultuamos a Deus, nas nossas doutrinas, não. Tem que ser como nós somos, batistas regulares. Não tem que copiar liturgia de conversão, de igreja tal, isso aqui não. Nós temos uma identidade e a nossa identidade ela tem que ser preservada. Se isso não acontecer, chama um missionário, conversa. Não quero mudar, tem que ser disciplinado. Corta o laço, não ajuda mais, vamos partir para outro. Não temos, irmãos, que nos submeter a algo que nós não cremos que é diferente de nós. Nós temos um padrão, uma identidade, uma história, isso é bíblico. Nós temos que seguir o que diz a palavra de Deus. E por último, irmãos, a igreja deve associar-se ao missionário financeiramente. Aqui a glória de Deus está em jogo, irmãos. Não podemos apenas enviar e dizer Deus te abençoe. Cantar aquela música, né? Deus te abençoe, te guarde. Não. Nós temos um compromisso. Eles devem ser enviados de forma digna, meus irmãos. O ideal seria, se essa igreja enviasse um missionário, desse no mínimo um salário para esse missionário. Isso é o mínimo, irmãos, que nós podemos fazer. É o mínimo. Mas vamos pensar nisso. A obra do Senhor, Ele é dono de todos os recursos, não somos nós. E eu creio que se nós nos comprometermos e tivermos fé e fizermos isso, Deus Ele vai honrar. Deus vai honrar. Portanto, irmãos, que os princípios e orientações vistos aqui possam ter refrescado a nossa memória, possam ter acrescentado algo àquilo que nós já sabemos, ou pode ter nos alertado para algo que nós não sabíamos, e que, portanto, nós possamos ser alertados e corrigir aquilo que talvez estejamos fazendo de maneira errada. Eu espero, meus irmãos, que esses princípios são tão simples: orar pela seleção, legitimar a seleção, confirmar a seleção, meus irmãos, eles sejam sempre praticados por esta igreja. Sejam sempre praticados por esta igreja. Eu creio, amados irmãos, que se nós colocarmos estes princípios em prática, seguimos eles à risca, de acordo com o exemplo que a palavra de Deus nos traz aqui, irmãos, nós podemos ter certeza que o trabalho missionário dessa igreja, ele vai atingir um ápice, mas ele não vai declinar. Ele vai continuar ali, vai subindo, vai subindo, vai subindo, porque nós estamos de acordo com o que Deus estabeleceu na sua palavra. Por isso, irmãos, vamos fazer aquilo que Deus nos orienta. Vamos avançar, proclamando o Evangelho em todo o mundo, com pureza e com fidelidade, até o dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Amém? E Deus nos abençoe.